Olá, malta. Tudo fixe? Eu hei de ter 90 anos e continuar sem perceber porque é que as pessoas têm tanta pressa em tratar o corpo e tanta relutância em tratar a alma. Oh, Sra. Bílio, é pela sua saúde. Olá, Adelaides e Eduardo! Hoje vamos falar de depressão. Ou sendo mais científica, perturbação depressiva major ou depressão unipolar major. Atenção que tudo aquilo que eu e a Ana falamos aqui são generalidades sobre o corpo humano e sobre as doenças e não são de todo recomendações. Portanto, se tiverem algum sintoma, algum sinal ou alguma coisa que vos preocupe, vão ao vosso médico. Comecemos por alguns números. A depressão afeta ao longo da vida cerca de 20% da população portuguesa, é considerada a principal causa de incapacidade e a segunda maior causa de perda de anos de vida saudáveis. Uma em cada 4 pessoas sofreu, sofre ou vai sofrer de depressão. Estima-se que no Brasil 10% da população sofra atualmente de depressão e este número baixa em Portugal para os 7%, mas apesar de baixar, nós continuamos acima dos outros países da Europa, à exceção da Irlanda do Norte. Não se percebe porquê! Mas o que é afinal a depressão? A definição científica é a presença de um ou mais episódios depressivos major na ausência de hipomania e mania. Que é isso? Hipomania basicamente é quando a pessoa está super mais ativa, tem imensa energia, não dorme, nem precisa de dormir, tem apetite aumentado, inclusive é sexual. E fala tanto que nem parece estar a pensar naquilo que está a dizer e parece estar a pensar também em várias coisas ao mesmo tempo. Mania é quando existem alucinações ou quando os sintomas que eu disse anteriormente são tão graves que a pessoa precisa de ser internada para a sua própria segurança. A mania e a hipomania são características da perturbação afetiva bipolar e não da depressão. Isto é importante porque o tratamento da depressão e da perturbação afetiva bipolar são muito diferentes. Se vocês quiserem que nós falemos de perturbação afetiva bipolar ou doença bipolar ou bipolaridade, ponham nos comentários para nós fazermos um videozinho para vocês saberem. Então só nos resta saber o que é que consideramos um episódio depressivo. É um período que dura pelo menos 2 semanas e tem que ter pelo menos 5 dos seguintes sintomas. 1. Humor depressivo, que é quando as pessoas se sentem constantemente em baixo, sempre tristes. 2. Anedonia. Mas o que é isso? É a falta de prazer em fazer coisas que anteriormente tinham esse efeito. 3. Insónias, ou pelo contrário, hipersónia, ou seja, ter muito sono. E a maioria das vezes nesta insónia não existe dificuldade em adormecer, existe sim uma dificuldade em continuar a dormir, ou seja, as pessoas acordam muito cedo. 4. Alterações do peso. Isto porque a pessoa pode engordar ou pode emagrecer. Isto tem tudo a ver com o apetite que a pessoa tem, que pode também aumentar ou diminuir. 5. Lentificação psíquica, ou seja, as pessoas têm a sensação que a mente trabalha de uma forma muito lenta, não conseguem acompanhar as coisas com tanta facilidade. Ou por outro lado, também podem ter agitação, mas isto não é tão frequente. 6. Existe falta de energia e falta de concentração. 7. Sentimento de culpa ou sensação de ser um fardo para as outras pessoas. E 8. Ideias de morte ou suicídio. Pelo menos um dos 5 sintomas que tem que se ter para se definir um episódio depressivo tem que ser o humor depressivo, ou seja, a pessoa estar triste, ou a anedonia, ou seja, a pessoa deixar de ter prazer nas coisas que anteriormente tinha. Como é que é diagnosticada a depressão? Na verdade, não existe nenhum exame que nós possamos fazer que nos confirme a presença da depressão. No fundo, é o vosso médico, com base naquilo que vocês lhe dizem e com base naquilo que ele vê em vocês, que vos diagnostica, tendo em conta estes critérios. É claro que tem que se excluir a presença de outras doenças. É importante distinguir tristeza de depressão. Tristeza é uma reação emocional normal que nós temos face a situações desagradáveis que surgem na nossa vida. É uma coisa passageira e que tem relativamente pouco impacto na nossa vida. Por outro lado, a depressão é a tristeza que perdura mesmo sem razão aparente. É uma doença com um enorme impacto na nossa vida e na vida dos outros que nos rodeiam. E eu arrisco-me a dizer que talvez possa ser a diferença entre estar triste e ser-se triste. Mas a depressão não é uma coisa que nós temos que aguentar para mostrar força de caráter. É uma doença que temos que tratar para conseguir fazer aquilo que cá viemos fazer ao mundo,
que é ser felizes. Infelizmente, nas pessoas que já tiveram mais de 3 episódios de depressão, a taxa de recorrência é de 100%. Mas 50% das pessoas que fazem tratamento recuperam e nunca mais têm nenhum episódio. E mesmo nos casos mais graves, a depressão pode ser tratada e quanto mais cedo se institui tratamento, mais eficaz ele é. E é por isso que o primeiro passo é pedir ajuda. Mas a quem é que eu peço ajuda? A pessoa mais indicada seria o vosso médico, porque provavelmente ele é a pessoa que mais vos conhece em termos clínicos e se calhar até a pessoa com quem vocês têm mais à vontade. Os médicos de família têm competência para tratar depressões que não tenham critérios de gravidade. Um critério de gravidade pode ser, por exemplo, as tentativas de suicídio. Muitas pessoas acham que não se deve perguntar aos doentes se eles têm ideias de se magoarem a si próprios ou de se suicidarem, porque não se vai meter coisas na cabeça deles. Mas a verdade é que nós devemos perguntar isto, porque ninguém vai ter vontade de se suicidar ou de fazer mal a si próprio só porque nós perguntamos: olha, tem intenção de fazer mal a si próprio? Alguma vez pensou nisso? Tem algum plano estruturado? A verdade é que isto é só uma pergunta e ninguém vai ficar subitamente com vontade de se magoar a si próprio só porque uma pessoa a fez. Nós médicos fazemos estas perguntas e não só elas são feitas, como devem ser feitas. Como é que se trata a depressão? A maioria das pessoas apresenta melhorias com psicoterapia, com antidepressivos ou com uma mistura dos dois. Normalmente o mais fácil é tomar antidepressivos, mas a verdade é que as sessões de psicoterapia com o psicólogo são super importantes para nós percebermos porque é que estamos assim, aprender a gerir as nossas emoções e tentar arranjar uma estratégia que nos leve a encontrar o caminho que nos faz feliz. E realmente os comprimidos não fazem isso? E eu não estou a dizer que os antidepressivos não são bons. Aliás, eu sou uma afincada advogada dos antidepressivos, mas eles não fazem o trabalho sozinho. Alguém acha que é na boa tomar um comprimido para o colesterol e depois comer hambúrgueres e batatas fritas todos os dias? Não, pois não. Então porquê é que havíamos de tomar comprimidos sem aprender a lidar com as nossas emoções? E pessoal, os antidepressivos não são viciantes, nem nos mudam a personalidade. Parem, por favor, de dizer que têm medo de ficar viciados com os antidepressivos. Parem! Existem 2 classes de medicamentos que são muito prescritas para patologias como a depressão e a ansiedade. Os primeiros são os antidepressivos e em primeira linha usamos medicamentos da família da sertralina, que são os inibidores da recaptação de serotonina, e vão passar em rodapé os medicamentos da família da sertralina. Os segundos são os ansiolíticos e de longe os medicamentos mais prescritos para diminuir a ansiedade e os sintomas de ansiedade relacionados com depressão são as benzodiazepinas, como são, por exemplo, o diazepam e os medicamentos da família que também vão passar em rodapé. Existem várias diferenças entre estes 2 tipos de medicamentos. Os primeiros servem para tratar a doença e os segundos servem para tratar os sintomas. O que nós temos que perceber é que, apesar de ser muito mais cómodo termos um alívio quase imediato dos nossos sintomas de ansiedade relacionados com a ansiedade ou com a depressão, os ansiolíticos não vão tratar a doença. Vão sim diminuir os sintomas, mas não vão tratar a doença. Por isso, inevitavelmente, os sintomas vão continuar a aparecer se nós não instituirmos medicação antidepressiva. E normalmente não aconselhamos benzodiazepinas por mais de 4 semanas. Exatamente, porque estes sim são viciantes. E apesar disso, Portugal é dos países com mais doentes a tomar benzodiazepinas. Assim, para resumir, o que nós queremos é tratar a depressão. Não só os sintomas da depressão, mas a depressão em si. A melhoria dos sintomas vem como bónus. E para tratar a depressão em si, usamos os antidepressivos, que devem ser usados pelo menos 4 a 6 meses após a fase aguda ter respondido à dose que estava prescrita, ou um tratamento de 1 a 3 anos, se a depressão for severa, se tiver uma duração mais de 2 anos ou tiver risco de recorrência. E se for preciso tomar antidepressivos por mais tempo? Malta, é ok! Na medicina nós temos sempre que pesar o benefício e o risco. E neste caso, o benefício de tomarmos um antidepressivo excedem muito o risco que ele tem. Eu não quero com isto dizer que são comprimidos de felicidade, mas sem dúvida que nos preparam o terreno para nós a atingirmos. O caminho para a felicidade é um trabalho nosso e infelizmente não vem nunca dentro de um frasco. Então, e efeitos adversos? Bem,
Esses podem ser diferentes de antidepressivo para antidepressivo, mas os mais frequentes são náuseas e diarreia. E é por isso que devemos começar com doses mais baixinhas para haver uma adaptação do organismo ao medicamento. Há também diminuição da libido e dificuldade ou incapacidade em atingir o orgasmo. Isto verifica-se mais com medicamentos da família da sertralina. Mas sejamos sinceros. A depressão também dá diminuição da libido e potencialmente anorgasmia. Depois temos também a sonolência e as flutuações do peso, sendo que um medicamento que está mais associado a um aumento do apetite é a mirtazapina. O que nós queremos é que os efeitos adversos não sejam fortes o suficiente que impactem a qualidade de vida. Porque se isso acontecer, há que trocar de medicamento para ver se o novo não causa tanto transtorno como o anterior. Não é suposto andar sedado, não é suposto andar-se a dormir pelos cantos. E se isso acontecer, significa que o medicamento que estamos a tomar está a ter um efeito adverso que está a ser importante na nossa qualidade de vida. E talvez seja melhor trocá-lo para outro. Bem, malta, era isto que tinha para vos dizer hoje. Se tiverem dúvidas ou se existirem temas que queiram ver aprofundados, por favor, escrevam nos comentários. Não se esqueçam de subscrever e de partilhar se acharem que este conteúdo é importante e interessante. Ponham um gosto se realmente gostaram do vídeo. Até à próxima para mais um Médio Ensinamento. Tchau! E pela vossa saúde, entendam que a depressão é real, é uma doença e se não for tratada, pode ser fatal.